Cada vez mais pessoas estão procurando procedimentos estéticos e pessoas cada vez mais jovens. Mas até onde vai o limite entre o cuidado e o exagero? Essa é a nossa conversa de hoje. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Conexão Financeira. Eu sou Ivana, consultora de investimentos e host do podcast. E eu sou Bruno Pazeto, também consultor de investimentos e host do podcast. Para agregar a nossa conversa hoje, a gente tem um convidado muito especial, o Ander Pirota. Ele que é cirurgião plástico e especialista em contorno corporal aqui na cidade de Goiânia. Muito bem-vindo, Ander. Bruno, Ivana, muito obrigado pelo convite, fico lisonjeado. Espero colaborar um pouquinho com as informações aqui possíveis sobre a cirurgia. Com certeza, vai ser uma conversa bem legal. Seja bem-vindo. Obrigado. Vander, antes de começar com os assuntos, conta para nós um pouco da sua trajetória com a cirurgia plástica. Vamos lá, então. É uma jornada meio longa, né? Para a gente conseguir se formar cirurgião plástico, a gente tem uma escadinha ainda, vamos dizer assim, né? A gente fala de residência. A gente tem que formar médico, né? Ter a graduação. Depois disso, precisa passar pela residência de cirurgia geral, que hoje são 3 anos de residência, né? E depois a gente ingressar na cirurgia plástica. E aí eu me ingressei na cirurgia plástica aqui em Goiânia, no HGG, né? Que são também 3 anos de residência. A partir daí, é onde que eu me estabeleci aqui em Goiânia e desde então estou atuando. Muito bom. A gente tem visto a gente viu alguns dados aqui, que o lifting facial tem aumentado ali entre jovens. Você acha que isso tem uma causa maior pela questão estética ou é mais por prevenção? E antes também, né? O que é um lifting facial? Assim, com certeza. Porque a gente é um termo muito comum, né? Mas o que é o lift facial? Ou também o termo técnico, na verdade, que seria a ritidoplastia, né? Mas muito conhecido como facelift, lift facial, que seria nada mais do que deixar um rosto mais jovial, né? Remover as imperfeições ou o que incomoda o paciente. Ruga, excedente de pele, flacidez, né? Flacidez muscular também, que é abordado. Então, seria a remoção e deixar um rosto mais jovial. Seria basicamente isso, através da cirurgia, né? Com relação a essa incidência, de cirurgias cada vez mais, pacientes mais jovens, de certa forma, a gente chama de modismo, praticamente. Por quê? Indicação ou profilaxia, que seria no caso, não seria bem o caso da cirurgia, né? A cirurgia a gente deixa reservado mais para o último caso mesmo. Existem vários procedimentos, produtos, tecnologias que podem melhorar e prevenir o envelhecimento facial de forma precoce, para depois, no último caso, a gente indicar a cirurgia, né? Esse aumento da incidência de cirurgias em pacientes mais jovens está associado à rede social, sim. Eu acho que a rede social tem uma parte importante na informação, mas boa parte das informações tem que ser muito bem ponderadas, né? Existe, às vezes, um exagero de informação ali que talvez não é bem verdadeiras, que a gente tem que controlar bem essa parte da informação. Eu até tinha uma dúvida sobre o que era, de fato, a diferença entre o lifting tradicional e outras práticas. Você acabou de falar, né? Que o lifting, de fato, é a cirurgia e as outras práticas são as que podem anteceder e que melhoram os aspectos. Sim, de certa forma, a gente tenta, na medicina, de uma forma geral, os procedimentos a gente tenta de forma gradual, né? Quanto menos agressivo, menos efeito, porém, menos efeitos colaterais também, né? Então, a gente tenta de uma forma priorizar, não causar o mal primeiramente, para depois buscar o resultado, né? Então, de certa forma, a gente começa com uma escadinha, com procedimentos menos agressivos, para depois, no último caso, não resolveu, a gente aborda cirurgicamente. Bom. Quando um procedimento de fato faz sentido, quando ele é preventivo e não algo excessivo ali que a pessoa está fazendo, algo desnecessário. Bem, na verdade, primeira coisa, a gente tem que ver a cirurgia, a gente tem que indicar de forma individualizada, né? Não existe bem uma data ou uma idade que a partir dessa idade é indicada a cirurgia ou não. Por exemplo, é uma paciente jovem que vai operar, 35 anos, é jovem, tudo bem, mas e o histórico dela? Ela teve uma perda ponderal importante, ela fez algum procedimento, teve alguma complicação. Então, por que a gente vai indicar a cirurgia nesse caso?
Então, a gente tem que individualizar muito bem o caso do paciente e não generalizar, né? Mas, de uma forma geral, a partir dos 30 anos, 40 anos, a gente consegue, sim, evidenciar uma certa perda de qualidade de colágeno, da quantidade de colágeno na pele, no rosto, e a gente começa a evidenciar rugas estáticas, dinâmicas. As dinâmicas começam a se tornar rugas estáticas, né? Um excedente de pele, flacidez. E aí já parte a parte de tratamento. Antes disso, seria a parte de profilaxia, que seria o quê? O botox, procedimentos menos invasivos, bioestimuladores, que a gente indica para poder postergar essa cirurgia. Né? Então, assim, não existe bem uma idade, mas também não podemos generalizar. A gente tem que individualizar cada caso e ver se realmente tem indicação do procedimento. Agora, você comentou que as redes sociais, de fato, deixaram isso muito... trouxeram à tona, né, esses procedimentos. E aí, voltando para esse ponto da rede social, realmente as pessoas se comparam, né? Ficou muito comum você ver um artista que antes você não tinha tanto acesso, ou uma amiga, ou enfim, pessoas que estão lá muito bonitas. Você teve algum caso já que alguém chegou para você com um exemplo de uma outra pessoa querendo um resultado daquele? Comum, né? É Isso é como... comum. Isso Eu é quero isso aqui. praticamente o dia a dia. Doutor, quero desse jeito. Vamos lá. De certa forma, ajuda, mas também é algo exagerado, né? Por que ajuda? Porque eu preciso entender o que é a expectativa do paciente, né? Até então a gente fica falando muito subjetivo, né? Até a gente entender o que eu posso oferecer com a cirurgia e o que eu não posso oferecer, o que a cirurgia não vai entregar para ela. E isso a gente não consegue só falando, comunicando, eu preciso de imagens. De certa forma, trazer as imagens ajudam, sim, tá? Mas eu preciso entender a expectativa se a paciente compreende as limitações da cirurgia a ponto de que, doutor, isso aqui é só um parâmetro para mim, mas eu gostaria desse formato. É possível? A gente pode tentar buscar. Tá? Então, ajuda, mas é o comum acontecer isso no consultório. Tá? E eu acho que é isso. Ajuda e às vezes não é nem te ajudar a saber o que você tem que fazer, mas às vezes ajuda no alinhamento de expectativa, porque a pessoa Exato. chega com você fala para ela, ó, isso aqui não vai dar. Eu preciso entender onde que a paciente quer chegar com a cirurgia. E eu preciso orientar a paciente até onde eu consigo chegar com a cirurgia. Se atende a expectativa dela, se é realista, né? Ok, vamos prosseguir. Se não, contraindica a cirurgia. É um dos motivos também de contraindicar a cirurgia. Expectativas realistas, né? Então, a avaliação do perfil psicológico também é analisada durante a consulta. A gente tenta entender durante a consulta se realmente a paciente tem essa percepção da cirurgia, se ela tem percepção do risco de cirurgia, que também é um procedimento médico, tá? Então, eu não posso dizer simplesmente que não vai acontecer nada, faz que é só estética, vamos dizer assim, né? E tudo bem, né? Lá, passar esmalte, depois, não gostei, quero ir lá trocar. Não dá, Não dá mais. não dá mais, ok? E a gente vê aí na mídia de vez em quando notícias sobre o tal do PMMA. PMMA. É um nome meio complicado mesmo. Você consegue explicar para o pessoal o que é? É basicamente, vamos dizer assim, polimetilmetacrilato. Vamos dizer que é um plástico, né? Um plástico líquido. É muito utilizado na remodelação, né? Para dar volume. Por que é utilizado? Porque é algo definitivo. Mas é aí que está o problema também. Por ser definitivo, se complicar, é difícil de remover esse material, né? Como é um líquido, na hora que você injeta em grandes volumes também, principalmente no remodelamento glúteo, aquilo ali vai virar vamos dizer assim, vai permear em torno da gordura, em torno do músculo, e na hora que acontece uma intercorrência, uma complicação, ou seja, uma infecção, que necessita da remoção desse material para resolver essa infecção, não tem como cirurgicamente entrar lá e retirar só o material específico, você tem que retirar em bloco. Então sai músculo, sai gordura, sai tudo. E muitas vezes a gente não consegue fazer isso, senão vai causar mais mal. E aí, nesses casos que pode evoluir com a sepse, né? Essa infecção não ficar só no local, ela espalhar para o corpo e evoluir para a morte. Então, esse é um dos grandes problemas do PMMA. Por que é utilizado? Porque é muito barato e é definitivo. Diferente dos outros materiais que a gente indica, os procedimentos que a gente indica, ácido hialurônico, né? Ácido polilático, que tem a validade.
um ano e meio no máximo de duração, ele vai sendo absorvido, tem que refazer novamente. Então, o gasto em si aumenta, mas é algo mais seguro, né? Em termos de complicações. Uhum. Esse é o caso da Mayra Card, É, que ela, saiu, né? sim, Aplicou no rosto e aí depois ela queria retirar e depois que a gente coloca, não tem como tirar. foi. Praticamente não tem como tirar. E é assim, só no rosto, então, qual que é o problema? São estruturas muito delicadas, nervo principalmente. Uhum. Então, se você abordar algum nervo, durante esse procedimento de remoção desse material, tem a lesão do nervo, tem lesão praticamente permanente. Uhum. E esses outros tipos, tipo o ácido hialurônico, que tem um prazo, né, para ele fazer efeito e depois ele perde o efeito, digamos assim. Eu até estava comentando que quando surgiu o Botox, parece que ele era mais potente, durava mais tempo. Ah, eu vou fazer e depois de 9 meses, sei lá, um ano, faço de novo. E hoje eu tenho a impressão de que ele dura menos, mas também tem um fator da idade, que a idade vai aumentando, né? São alguns fatores que interferem na durabilidade do Botox, né? É assim, existe algumas toxinas botulínicas, na verdade, né? O Botox é uma marca Uhum, mesmo, né? A uhum. gente costuma falar Botox. É. Mas, tipo, atividade física. Você tá o tempo todo ali movimentando o músculo, né? Levantando carga. Então, você tá fazendo hipertrofia também do rosto. Teoricamente, é músculo, vai ganhar massa. Uhum. Um paciente que é atlético, que faz muita atividade física, exercita demais o músculo facial e, consequentemente, vai ter uma redução do efeito do Botox, né? Uhum. É uma fisioterapia, vamos dizer assim, para a musculatura que foi é, bloqueada, né? Que o Botox ele vai bloquear a fibra neurológica e vai ativar o músculo. Então, ahn, basicamente seria isso por causa da duração de alguns durar mais ou menos e a questão da dose que é aplicada no procedimento. Também está associada a isso. Quanto maior dose, maior tempo Uhum. também de imobilização da fibra, mas porém aumenta o halo de ação. Ou seja, então, se você aplicar muito próximo do olho, uma dose mais elevada, pode bloquear fibras que você não desejaria. Então, pode ter diplopia, que é o quê? O olho não conseguir movimentar de forma correta. Uhum. Então, você tem visão dupla, né? Nossa. Caraca. Às vezes as pessoas aplicam Botox e pensam que por ele estar gerando um efeito que ela deseja, é uma coisa boa, mas na verdade o corpo reconhece aquilo lá como alguma coisa que não era para estar lá, né? E assim, de certa forma, ele tem um efeito vacina. O que seria isso? A vacina a gente aplica de uma forma para poder gerar imunidade, né? O Uhum. corpo gerar anticorpo para aquele antígeno. Quando entrar em contato, o corpo já está preparado para se defender. Isso é o efeito vacina. Do mesmo jeito, o Botox. Conforme a aplicação do Botox, vai gerando esse efeito vacina também. Então, associado também a uma perda da durabilidade do Botox, né? Uhum. Às vezes está até relacionado com começarem a aplicar mais cedo, né? Também, sim. É. Que antes começava com 50, e aí essa perda começava mais tarde. Agora começa com 30, com 40, 45. Uhum. O efeito não é o mesmo de quando a pessoa Uhum. começava com essa E idade, né? procedimento estético também é algo que quando você vai fazendo, mais detalhista fica. Então, Sim, mais exato. frequente vai fazer. É algo que tem que tomar muito cuidado, porque, assim, às vezes você extrapola, né, principalmente no preenchedor. Uhum. Você faz, qual que é o recomendado? Faz, veja o resultado de forma de pouquinho em pouquinho, para depois você ir lá e preencher. Não faz tudo de uma vez, né? Uhum. Depois também tem como remover, mas existe a enzima para poder remover, pode dar reações alérgicas também quanto a isso. Então, de forma, vamos dizer assim, mais prudente, de forma Uhum. de pouquinho em pouquinho você vai preenchendo, dando um formato. Porém, conforme você vai refazendo futuramente, você perde um parâmetro do que você tinha antes. E aí você acaba errando na mão, vamos dizer assim. Uhum. Exagerando, perdendo a fisionomia natural da paciente. Então Sim. vira aquele rosto padronizado, sabe? É aí que a gente vê bastante, né? É. Estamos vendo. Agora, um ponto importante. A gente falou que você trabalha muito com a expectativa dos clientes, né? No geral. E isso é importante porque está melhorando a autoestima e tudo mais. Mas quais são os pontos técnicos que você precisa se ater num momento de consulta, assim, para ter um bom resultado? Então, assim, idade conta bastante.
pacientes jovens, né? De uma forma geral, quando vai fazer contorno de mama, porque parece que não, mas pacientes jovens, quando tem adolescente que tem mama gigante, tem dificuldade, uso sutiã, marca demais, né? Alça do Dá sutiã, até problema de coluna, às vezes, né? muito tempo sentada, né? Paciente fica muito tempo, pessoa que fica muito tempo de pé, ou trabalha muito tempo de pé, ou muito tempo sentado, coluna não fortalece, não. Então gera dor na coluna. Estudante, o tempo todo sentado, mau posicionamento, peso da mama, então gera dor na coluna, dor cervical, dor torácica. Então, nesses casos, a gente tem uma indicação e não é praticamente estética, é praticamente reparadora, né? Cirurgia reconstrutora. Então, essa parte técnica, a gente tem que analisar bem se realmente tem indicação funcional associado ou se é mais voltado à autoestima, né? Que a gente fala assim, então é estética. Não é estética puramente a gente fala, porque assim, a paciente quando vai fazer, se propõe a fazer um procedimento cirúrgico, ela é orientada quanto aos riscos e ela acha que vale a pena pela limitação que ela tem do dia a dia dela, pela autoestima, pela autoconfiança. Ela se limita ao dia de oportunidades que passam na frente da vida dela porque ela acha que não é para mim, talvez eu tenha uma certa vergonha, um certo receio, não tenha confiança de, não, é para mim sim, entendeu? Então, acho que é essa parte que a gente tem que, não tem uma escala para a gente quantificar, então é muito tênue esse limite, né? E a gente tem que, ao longo da consulta, ir tentando entender isso. E se a mulher pretende fazer uma prótese mamária ou coisa do tipo, mas, ao mesmo tempo, prefere ser mãe em breve, qual que é a sua indicação? De certa forma não, de uma forma geral, mãe primeiro, depois cirurgia. Não pela questão só funcional da produção do leite, né? Que dependendo da cirurgia, existe vários tipos de cirurgia para mama, né? Existe a inclusão de prótese, que é a mamoplastia de aumento. Existe a mastopexia, que é reposicionamento toda a mama, levantar, pode ser utilizado prótese ou não. E tem a mama redutora. Quando a gente mexe no parênquima, que é a glândula que produz o leite, ou então mexe nos canalzinhos que ligam o leite, a glândula até o bico do peito, pode interferir na amamentação. Então, isso sim pode. A gente tem que orientar a paciente que futuramente pode interferir na capacidade de amamentar o filho, né? E de uma forma geral, que pensando em resultado, se você operar antes, provavelmente vai perder o resultado da cirurgia. Então, se for, eu quero ter filho, tá se programando aí para ter filho de forma mais recente, então segura a cirurgia. Vai fazer antes e vai fazer depois. Vai fazer antes e vai fazer depois. Praticamente isso. Tem muito, hoje em dia é mais comum, muito adolescente fazer cirurgia ali, colocar prótese mamária ou coisa do tipo. Vale também para esse pessoal? Essas orientações são as mesmas. Mantém. Assim, igual a gente tem que ponderar. Até que ponto que pode ser realizada a cirurgia, desde que o adolescente, vamos dizer assim, acompanhado, se for menor de 18, né, tem que estar acompanhado com os pais ali, né? Mas, de certa forma, até que ponto isso vai limitar a vida social, o desenvolvimento dela e complicações futuras referente a não poder amamentar um filho futuramente. Isso ela tem que estar ciente, todo mundo tem que estar ciente dessas informações, né, dessas complicações, possíveis complicações, para poder, sim, ir para a cirurgia, né? Então, a gente pode e pode não indicar cirurgia. Entendi. E quais são os principais cuidados ali, protocolos que garantem uma segurança ali nos procedimentos? Procedimento cirúrgico, basicamente, tem um ambiente específico para isso, que é o centro cirúrgico, né? Ele foi feito só para isso. Então, você quer segurança, vá em centro cirúrgico. Eu falo isso porque, assim, mesmo quando você faz de forma correta, técnica correta, ambiente correto, mesmo assim existe risco de ter complicações. Qual que é a diferença? Em ambiente cirúrgico, você está preparado para qualquer tipo de intercorrência, né? Você tem equipe preparada para isso. Então, não é basicamente ter um médico lá. Não, o médico precisa ter mais mão para ajudar, né? Só não faz, não socorre ninguém. Então, do mesmo jeito. Aconteceu algum acidente na rua, tem um médico. O médico não vai fazer nada ali, gente. A única coisa que ele vai fazer é ligar para o SAMU, que precisa de mais gente para ajudar. É basicamente isso. Não tem muito o que fazer sem recurso. Onde tem recurso para fazer cirurgia de forma segura, sendo cirúrgico. Então, basicamente, a gente tem que... Esses procedimentos que o pessoal faz muito em consultório,
mini lipo, porque é menor, porque a anestesia local, não vai precisar da sedação. Se tiver intercorrência, vai ter que ligar para o SAMU e ir para o hospital. Uhum. E esse tempo aí talvez não seja viável, né? E tem algum procedimento que seja seguro em consultório? Procedimentos que não utilizam de forma geral anestésicos, né? Existe uma dose limite para usar em consultório, que é até 3 mg por quilo. A partir disso, já pode ter interferência de arritmia, da consciência. E essa dose é muito limitada, então são regiões bem pequenas. Então, por isso que são correção de cicatriz, algo limitado de região topográfica bem pequena. Procedimentos que não utilizam adrenalina, porque é uma substância que a gente utiliza para tentar aumentar a dose, o efeito do anestésico, mas também que pode induzir arritmias, de uma forma geral. Então, são procedimentos que a gente faz no consultório, de forma segura, limitada em regiões específicas, pequenas, que a gente consegue fazer. Fora isso, aí já é ambiente de centro cirúrgico. Esse aí seria o ideal. E o que influencia mais isso é o tipo de procedimento ou o tamanho do procedimento? Tipo, tamanho, né? Porque a gente tem que pensar o quê? Eu preciso estar preparado para qualquer intercorrência, né? Uhum. Eu posso estar pensando que vai ser uma coisa pequena ali, localizada, mas se algo sair fora do esperado, como é que eu vou resolver isso? Então, o ideal é 100% cirúrgico. Uhum. Teve algum caso já que aconteceu com você que era um procedimento teoricamente simples e que teve algum agravamento? Já na cirurgia geral, na cirurgia plástica, mas graças a Deus, 100% cirúrgico. Uhum. Então, assim, a gente sempre que... Eu aprendi na residência e meu chefe, desde a cirurgia geral, já passou a bola. Não menospreze um procedimento cirúrgico. A gente fala, o que tem aí no plantão? Tem apendicite, tem uma coisa pequena. Porque a apendicite, teoricamente, resolve de forma mais rápida, Uhum. né? E muitas vezes já aconteceu do quê? Uma simples apendicite, uma cortezinha pequena, virar uma laparotomia com um corte gigante. Uma cirurgia que demoraria 40 minutos, vira 2, 3 horas de cirurgia. Uhum. Então, eu aprendi desde a cirurgia geral não menosprezar qualquer tipo de procedimento. Uhum. Né? Bom. E como é a recuperação dos pacientes nesses casos de procedimentos dentro do consultório ali? Pós-operatório da cirurgia plástica, a gente tenta otimizar o máximo possível a recuperação. Então, é importante, desde a hidratação, alimentação e atividade física, que a gente sempre bate firme. Qualquer cirurgião plástico, você vai ver falando, atividade física, peso controlado, alimentação. Antes da cirurgia e depois da cirurgia. Isso tudo otimiza na questão da recuperação de forma mais precoce, né? É lógico que no pós-operatório eu costumo fazer alguns protocolos para melhorar, otimizar a questão da dor, né? Uhum. Uma cirurgia não tem como praticamente não sentir dor, mas a gente pode atenuar quanto mais a questão da dor, né? Então a gente otimiza a medicação, o tipo de anestesia que é realizado no procedimento cirúrgico, a gente geralmente associa mais anestesias, né? Basicamente a anestesia de sedação, geralmente a gente faz anestesia geral associada a uma anestesia de retirada de dor, que a gente fala de peridural, que é uma anestesia nas costas, parecido com a cesariana, só que um pouco mais elevada, né? Justamente para tirar o dor no pós-operatório. Uhum. E aquelas pacientes que fazem lipo e acham que podem comer tudo depois? É isso aí. É difícil, mas isso aí é o tipo de conversa que a gente tem que ter antes, né? Essas orientações a gente passa, o médico, de uma forma geral, ele não é só para fazer a cirurgia, o cirurgião não é só para fazer a cirurgia, mas tem a principal função de orientar, Uhum. né? Acho que isso é o principal. Então, eu busco nas consultas orientar o máximo possível as pacientes de forma a ser totalmente consciente, né, da cirurgia, o que pode ser alcançado com a cirurgia, o que deve ser feito para manter esse resultado mais prolongado possível, né? Uhum. E lógico, essa conversa tem ao tempo todo, né? Mas de uma forma geral, pacientes mais jovens, né, que pensam, eles procuram mais a questão de resultado. Vi aquele resultado no Instagram, quero ficar igual. Não pensam muito na questão de como que tem que manter um estilo de vida para manter esse resultado, né? Sim, a Eu pessoa acha sempre que vai falo. fazer a cirurgia, vai ficar com Vai aquele fazer a cirurgia e corpo. pronto. Uhum. E E acabou. quando vê alguém com aquele corpo, acha que tá com aquele corpo só por conta da cirurgia. Só por Mas causa na da verdade cirurgia. a pessoa tem uma rotina para manter Tem aquele corpo. é um mindset, tem que mudar o estilo de vida, uma forma de pensar. Uhum. Basicamente o que eu falo que é um tripé. Cirurgia é o teu resultado. Tem que ter a cirurgia em alguns casos, quando você vai para academia, não consegue ter aquele contorno, tem aquele excedente de gordura localizada, aí sim que é o ideal para cirurgia plástica. Aquela gordura localizada, aquele coisa que você não consegue resolver
de forma mais natural, vamos dizer assim, né, na Já academia. tentou e não Já sabe. tentou, não resolveu, tomou medicação, não resolveu. É aquela escadinha que você vai subindo, né? Uhum. Então, a cirurgia, alimentação e atividade física. Tirou uma das perninhas, vai cair. E é tentar direito também, né? Porque às vezes tentar a direito. pessoa. Não, eu já tentei emagrecer. Você vai ver, não fechou Duas um vezes mês na direito na semana, academia. tá. Não acompanhou com o nutricionista para ter a orientação correta de Uhum. forma qual a alimentação. Às vezes faz alimentação saudável, mas alto calórico, né? Uhum. Então tá dando tiro no pé, né? Tá comendo de forma saudável, só alimentação saudável, mas muito calóricos, né? Uhum. Então, em A vez de pessoa ajudar, que tá... se Eu enche sempre de brinco. nós de castanha do Pará, porque é saudável e. É calórico. Eu olho para um Vai corpo comer mais. bonito e falo assim, nossa, eu queria ter esse corpo, mas eu não quero pagar esse preço. Tudo tem custo, né? Tudo tem Então custo. não dá, né? A conta não fecha. Sim. Tá bom. E o que você entende que é o limite entre o autocuidado e o exagero? Porque a gente vê realmente pessoas que exageram nos procedimentos, né? É muito tênue isso aí também, porque chega um momento que você começa a fazer vou fazer uma lipo, não cuidou, não mudou, não teve mudança de hábitos de vida, vou fazer outra lipo, né? Procedimentos recorrentes. Então, é difícil a gente conseguir orientar a paciente, né? A gente passa a informação, certo? Agora, existe o lado do paciente também, né? Ele tem que entender que existem as limitações, e esse limite entre o que é indicado e o que é recorrente sai fora da margem, é muito tênue, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem paciente que tem indicação fazer porque limitação do dia a dia. Não quero ir para praia, não quero me socializar, não quero ter relação com meu namorado. Então, isso acaba limitando o estilo de vida. Então, o que a gente define como saúde? Saúde mental, saúde física, orgânica, né? Espiritual. Uhum. Está abalando a saúde mental. Então, está alterando o estilo de vida, está se limitando porque uma alteração que ela julga para ela que é importante não está condizente com a anatomia. Uhum. Então, ela busca cirurgia para isso. Para ela se sentir bem com ela mesma e ela se sentir mais à vontade, vamos dizer assim, em se relacionar com o namorado. Uhum. Isso é importante. Extremamente importante. Uhum. Futuramente, como que ela vai ter se desenvolver de forma com um namorado, construir uma família de forma bem. Você já tem um bloqueio ali, Você né? já tem um bloqueio ali, lá na frente. Como é que a gente... Então, a gente pode abordar isso? Vai resolver? Ótimo, vamos indicar cirurgia. Uhum. Agora, aquele procedimento que já fez uma vez, tá fazendo de novo porque não cuidou, então, talvez a gente acabe contraindicando, né? Melhor a gente contraindicar. Saindo até aqui da recorrência, da pessoa que fez a lipo, não cuidou, fez lipo de novo, e indo até para escala que a pessoa às vezes vai fazendo, mexendo na cara e tudo mais. Qual você acha que é o limite ali? Porque tem muita gente que a gente vê na rua, quando o tempo foi passando e pareceu ser mais recorrente a quantidade de vezes que a gente vê isso, que antes era uma ou outra pessoa ali, não vou citar nomes para não constranger pessoas famosas que vêm na mente, mas uma ou outra pessoa que era até referência e às vezes até meme, e aí hoje em dia a gente vê muita gente parecida com essas pessoas e a gente vê que claramente foi excesso. Qual você acha que é o limite ali de tipo assim, filha, dá uma segurada aí que já foi demais já? Assim, existe a técnica e existe o bom senso, né? Então, a questão da plástica nessa parte é muito mais focada em bom senso. Muito depende do cirurgião, porque essa paciente aí, ela vai procurar, não um cirurgião, ela vai procurar 1, 2, 3, provavelmente uns 3 que vai diagnosticar ali que está um excesso a mais, vai contraindicar, ou vai indicar um outro procedimento menos agressivo, algo mais sutil, mais discreto, que condiz com a anatomia, e vai encontrar alguém que vai fazer. Que vai fazer, exato. Então, uma hora vai encontrar alguém que vai fazer, não tem como assim. Então, depende muito das duas partes, né? Uhum. E já aconteceu de você virar para alguma paciente e falar, ó, não vou mexer aí não, porque já tá demais já. Minha esposa briga comigo por causa disso. Minha esposa é uma, né? Já eu contraindiquei várias vezes pacientes. Assim,
Se a paciente não compreender as limitações da cirurgia, o que ela consegue alcançar com a cirurgia, as complicações, então não tem como indicar um procedimento. Porque futuramente, se acontece, eu não tenho como garantir que não vai acontecer. Nada na vida, né? A cirurgia também. Então, como é que eu posso falar, olha, te avisei, mas você fez, né? Por que você fez? A cobrança vem para cima do médico. Não tem como. Então, quando a gente contraindica, a gente tem que pensar no bem do paciente, que é algo que ela não visualiza lá na frente, ou simplesmente ignora essa possível intercorrência. Então, é mais prudência do médico contraindicar. Muito bem. Agora, Wander, eu quero trazer para a área financeira. Por quê? Esses procedimentos não são baratos. Não. E o que a gente vê muitas vezes? Mulheres que, principalmente mulheres, né? Não vou generalizar, mas acho que acontece mais com mulheres. Elas não têm uma reserva, não têm um dinheiro, mas elas querem fazer um procedimento. Então, tem dois tipos de atitudes aí. Um caso que vai guardar o dinheiro para fazer o procedimento, nunca guardou na vida, mas aquela foi a motivação para guardar o dinheiro para o procedimento. Ou então tem aquelas que chegam lá e perguntam em quantas vezes parcela, que querem fazer e querem fazer agora, né? O que você vê nessa parte financeira? Isso é extremamente importante. A cirurgia plástica é algo programado, né? Não é algo que você vai fazer, eu quero fazer, vou lá e faço amanhã. A cirurgia plástica tem que estar tudo correto. Então, é algo programado, é uma cirurgia eletiva. E a programação não é só focada na cirurgia, a parte financeira também. Então, a gente tem que pensar no pré-operatório de forma correta para evitar qualquer tipo de intercorrências durante a cirurgia e no pós-operatório. O pós-operatório é tão importante quanto, porque se não fizer um bom pós-operatório, você vai perder o resultado alcançado pela cirurgia. E a pessoa chega no consultório pensando só na cirurgia. O pré, o intraoperatório, o pós-operatório é tão importante, só é um tripé. Se você quebrar um, não tem o resultado desejado ou de forma que a gente esperava, né? E a parte financeira também. Tudo está ligado à parte financeira. Pós-operatório também você vai gastar com medicação, que é extremamente importante para garantir segurança no pós-operatório, controle de dor, antibiótico, controle de infecção, Clexane, medicações que geralmente a gente tem que usar no pós-operatório, que são de alto valores, né? Então demanda um certo gasto no pós-operatório. Drenagens linfática, uso de malha modeladora, que nada barato também. E são extremamente necessários para ter o resultado desejado pela cirurgia, né? Senão você pode perder. Então, você desembolsa um valor extremamente elevado na cirurgia, esquece do pós-operatório, você perde porque evitou de gastar ali um pouco a mais necessário, que é necessário para manter o resultado da cirurgia, né? E a programação financeira, o pessoal chega na cirurgia, no consultório, doutor, nunca tive contato, primeira vez, tem uma estimativa de valor. Ok, extremamente importante. Tem que ter o valor para se programar para uma cirurgia, né? Como é que você vai do nada? Então, é basicamente por aí que você deve começar. Não só a questão se a cirurgia é para você, mas também se é possível arcar com os gastos da cirurgia, do pós-operatório. E também o tempo de recuperação, porque às vezes você pode precisar de mais tempo e tem o trabalho envolvido, né? Geralmente acontece da paciente querer operar muito nas férias, né? A grande demanda, né? Porque é justamente por causa da pós-operatório. Dá um mês aí de férias, aproveita, opera no início das férias e já faz o pós ali nas férias, né? Que a questão de atestado também, nessa parte que é importante relatar, o atestado na cirurgia plástica, por essa parte focada, vamos dizer assim, estética, né? A empresa geralmente não aceita, né? Então, só a parte de reparadora que o atestado, de uma forma geral, é aceitado. Ela tem que se programar com a questão também de datas, né? Eu tenho caso real de cliente já, que quando eu fui montar o planejamento das metas financeiras dela, aí jogou lá aposentadoria, a gente usa um aplicativinho, né, que joga tudo lá, e aí jogamos aposentadoria, queria aposentar com determinada idade, troca de carro, os projetos viagem, os projetos de vida. E entrou prótese mamária lá nos objetivos também. E aí, justamente no desenho do objetivo, eu falei para ela, você quer fazer a cirurgia? Quando você quer fazer a cirurgia? Ela, tal data. Eu falei, quanto vai custar a cirurgia? Ela, eu cotei com o médico lá, vai dar tanto. Aí eu gerei justamente essa reflexão do que você falou. Eu falei,
Mas isso é o que o médico vai te cobrar para fazer a cirurgia ou é o quanto você vai gastar com a cirurgia de fato, contando pós-operatório, tudo. Tudo. Aí ela, não, é só o médico. Eu falei, então, Geralmente é assim. quanto tempo você vai ficar sem trabalhar? Precisa ter uma reserva para isso. Quanto você vai gastar depois se precisar de fisioterapia ou coisa do tipo. Aí ela, e aí inclusive ela acabou adiando em quase um ano a cirurgia que ela queria fazer para não prejudicar as finanças dela ali, né? Essa cliente foi muito boa, né? É. Não se endividou. E se não tivesse um consultor financeiro, ela ia ter, Exato, eu teria operado. ia E ter assim, operado, ia ter se endividado e Uhum. sabe lá Deus o que ia acontecer depois, né? E aí, justamente uma parte dessa, que assim, por ter essa percepção, a gente ter essa percepção, geralmente a gente coloca o quê? O seguro médico. Mesmo o pessoal tem um plano de saúde e tal, não importa, só opera com seguro médico. O que é isso? Se tiver alguma intercorrência, a pessoa não quer, a gente não quer de forma alguma, mas eu não posso simplesmente, não vai acontecer, né? Seguro a gente usa para a questão de intercorrências no pós-operatório. Teve aqui, não sei, um sangramento, tem necessidade de internar novamente, ou outra cirurgia, a gente aciona o seguro. Muito legal. Não a ocorrência de intercorrências, sim. mas sim a existência do seguro ali, né? E virou algo tão desejado pelas mulheres que a gente tá vendo muitos casos de pessoas dando golpe, né? Que nós comentamos aqui nos Verdade. bastidores antes. Então, eu tive um caso que eu vi, aconteceu com um médico conhecido. A pessoa deu o maior cano, nunca mais pagou, né? Eu não lembro se era cheque ou algo assim, que foi o acordado, que ele já abriu uma exceção e a pessoa nunca mais pagou. A outra sumiu do mapa, né? Em vez de quando a gente escuta essa história aí mesmo. Então, assim, é complicado. Por isso que a gente tenta ao máximo se precaver com relação a isso. A gente espera a boa fé, né? Lógico, mas a gente tenta executar, receber tudo antes da cirurgia, né? Depois só cartão, alguma coisa assim, no caso, que é viável. Mas, e outra coisa, o que pode acontecer? Recebe depois da cirurgia, começa a reclamar por causa de resultado, mas não é nem por causa do resultado, é porque não quer executar o pagamento. Ah, entendi. Começa Essa era uma pergunta que eu ia fazer. Você já teve muitos casos de pessoas que não gostaram do resultado, embora tenha sido entregue aquilo que foi o acordado? Isso existe, de uma forma geral. A gente tem uma certa. Por isso que para chegar na cirurgia, tem que ser muito bem conversado, tem que ter mais consultas, não é só chegou, consultou e vamos operar, né? A gente tem que entender muito bem quem que é o médico que está operando e quem que é o paciente que a gente vai operar. Da mesma forma que o paciente escolhe o médico também escolhe o paciente. É particular, eu posso simplesmente contraindicar e não querer operar, né? Então, quando a gente tem essa percepção, eu pelo menos tento contraindicar. Olha, acho que talvez a cirurgia não é comigo, tem colegas que possam entregar esse resultado que você está desejando. Na consultoria a gente faz algo parecido, né? A gente chama de demitir o cliente. Se olha e fala, ó, você não está engajando, você não está fazendo o que tem que ser feito, você não está obedecendo o que eu estou falando, está me pagando à toa. E a gente demite o cliente ao invés do cliente demitir a gente. Né? Exato. Porque às vezes continua e aí não atinge a expectativa do resultado da paciente. E aí, como é que resolve? Muito bem. Tá dando horário aqui já, né? Sim, estamos encaminhando para o final. Bate-papo bom. Wander, você acredita que tem algum ponto que a gente não abordou aqui que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes? Eu acho que um ponto importante também é a questão que está na moda, né? Tudo que é na moda, na verdade, a gente tem que tomar muito cuidado. É só a questão das canetas emagrecedoras, né? Acho que tá uma moda aí, tá tendo até polícia no caso aí, né? Então, assim, contrabando, né? Mas a questão das canetas, ela veio para somar na questão de perda de peso, mas tem que tomar muito cuidado, porque tem que ser orientações médicas para não perder, você não dar o tiro no pé, vamos dizer assim. Quando você perde peso de forma agressiva e muito rápida, você gera flacidez, gera excedente de pele. E isso acaba gerando a necessidade de um procedimento cirúrgico. Muitas vezes que você conseguiria resolver só com procedimentos menos invasivos, menos agressivos, acaba pulando para uma cirurgia. E tomar muito cuidado quando você interrompe o uso da medicação, aí dá aquele efeito rebote, né? Você parou, voltou aquele estilo de vida que você não mudou a sua forma de pensar, né? E aí começa a engordar tudo de novo. Aí pior ainda,
né? Então, o uso dessas canetas, ela está associada à perda de massa muscular, que também interfere na questão do catabolismo, né? Então, em vez de te ajudar, depois que você para de usar a caneta, seu gasto basal de caloria já é mais baixo, então você acaba engordando de forma mais rápida. Uhum. A gente está no momento do uso agora, né? Importante esses detalhes aí. No Academia o momento do tempo uso. todo e proteína. Então, não a gente usando, quero dizer, eu falo assim que a moda agora é a moda. usar. Exato. E o efeito colateral a gente vai ver depois. Quem sabe daqui a alguns anos a gente vai conversar de novo. Exato, verdade. Que é o que algumas pessoas estão experimentando com o PMMA agora, né? Exato. Que é o efeito colateral O caso da daquilo. Maíra mesmo que você falou, ela fez e passou um tempo, arrependeu e queria tirar, mas aí já... Aí, assim, o PMMA, o que acontece? Fiz, tá ótimo, não aconteceu nada, perfeito. Aí, depois de 10, 15 anos, começa a aparecer. Aí, deu infecção, aí começa a enroscar. Dá problema, né? Da sepsis. Ou então, por causa de insuficiência renal também, que está associado. Principalmente a grandes volumes, que geralmente utilizado no glúteo tem que ser um volume bem expressivo, né? Porque dá o volume. E aí dá uma reação granulomatosa, que é a reação de corpo estranho. Isso aumenta o nível de cálcio no sangue, que aumenta a insuficiência renal a longo prazo. Estamos chegando ao final aqui já. A gente tem uma dinâmica que a gente faz com todos os convidados, pedindo para falar em 30 segundos ali o que ele faz. Então, imagina que você entrou no elevador agora, a pessoa viu o Wander, super bem vestido, e falou, pô, o que você faz da vida? Oh, meu Deus do céu, vamos lá então, né? Bem, prazer, meu nome é Wander Pirota, sou cirurgião plástico, atuo no contorno corporal aqui em Goiânia e meu foco sempre é trazer bem-estar, autoconfiança e qualidade de vida. Acho que seria isso. Muito bom, me convenceria. Então pronto, deu certo. Aí, ó. Já ia pedir o cartãozinho, hoje em dia não usa mais cartão, né? Hoje não é mais cartão. Aqui meu Digital. Instagram. Inclusive, como as pessoas se encontram nas redes sociais? Instagram, @DrWanderPirota. Muito bem. E você, Wander Bruno? com W. W, Wander né? com W. E o Pirota com um T. Com um T. Na minha família tem 2 T, tem RO, e erro de cartório. O seu é o mais simples, então. Não, É mais um T simples. só. É igual o meu Pazeto, então. Bruno, e como as pessoas se encontram? As pessoas me encontram no Instagram, no bruno.pazeto, com um Z e um T. E vocês me encontram no @IvanaBosaColim. Muito obrigada pela presença aqui, Wander. Agregou demais aqui a nossa conversa. Aprendemos coisas novas, foi muito legal. Obrigada. Agradeço pela oportunidade. Bruno, Ivana, mais uma vez. Fico lisonjeado. Obrigado. Obrigado. Finish. Finish.